que é a vida. É o princípio da morte. You have killed and you will kill again. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuer. Klaatu, Barada, Nikto. The blood of these whores is killing me. Eu sou o Tubo e ele Mickey Mouse. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes na Politeama que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e Lastrada. Lastrada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Oi, tudo bem? Eu sou o Wilton César. E também... Olá, aqui é Gabriel da Silva, beleza? Gabriel, você já esteve aqui no episódio em que falamos sobre construtivismo soviético, naquele que falamos sobre filmes da Coreia Popular e mais recentemente naquele em que falamos dos filmes da Júlia Ducournau. Mas este pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo? Nossa, já fiz tanto ponto cego assim, gente. Caraca, esse já é o quarto? Ô, louco. Bom, eu sou Gabriel, sou jornalista, sou mestre em imagem e som pela Federal de São Carlos e sou um dos apresentadores do podcast Bolchecine. Você podia falar um pouquinho do Bolchecine pra gente? O Bolchecine, ele é uma ideia minha e da Agnes, né? Que a gente tenta falar sobre o cinema sem nenhuma pretensão de ser isento politicamente, né? A gente discute os filmes e as implicações políticas que o cinema, enquanto esse fazer humano, tem como característica inerente. A gente tem agora, por conta de outras questões pessoais, episódios mensais. Então, todo mês aí tem um Bolchecine fresquinho no feed de vocês. Só seguir no Spotify e no Instagram. Você falou, esse é o quarto... A Agnes, sempre que eu posso, eu chamo ela, assim. É rata de podcast, acho incrível. Eu falei pra ela, né, que... E isso é verdade, assim, eu tava lendo o livro do Desser, aquele Eros Plus Massacre, aí eu falei assim, putz, eu queria fazer esse episódio, eu queria fazer... a cara dela. Agnes. E aí eu falei assim, quer saber mais até, quero ter mais vezes a Agnes no programa. Aí eu fiz assim, os episódios de janeiro, que são dedicados ao cinema japonês, eu fiz mais ou menos para ter mais vezes a Agnes aqui no programa. Adorei, ela editando a linha editorial do negócio, amei. Wilton, você esteve aqui no episódio em que falamos sobre cinema vulgar, naquele episódio em que falamos sobre o Michael Mann, e no primeiro episódio que fizemos em homenagem ao meu pai, né, no qual falamos sobre o Buñuel. Mas, como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio de alguém. Você poderia se apresentar mais uma vez? Eu sou estudante de História, eu gosto bastante de filme. Atualmente eu estou fazendo uma pesquisa relacionada a filmes e história. E é isso. Acho que eu sou só uma pessoa que gosta bastante de filmes. E o Thiago me convida frequentemente para conversar sobre eles. Que mal lhe pergunte qual que é a sua pesquisa entre cinema e história, fiquei curioso. Era isso que eu ia fazer também. Eu tô fazendo um estudo de caso do War Christmas, do Abel Ferrara. A pesquisa ainda tá num processo, assim, pra recortar melhor o tema e tudo mais, mas por enquanto é isso, é um estudo de caso do filme do Abel Ferrara. Perfeito, legal. Maneiro. Uhum. E, Wilton, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Essa semana não, mas recentemente eu vi Carol, no MUBI, que é um ótimo filme. Eu descobri recentemente que é baseado num livro, né, da Patricia Highsmith, né? No ano passado, em setembro, assim, eu fui ver aquele filme Só como Testemunha, com Alain Delon, e aí fui ver que a história era baseado numa história dela, né? E assim como aquele Strangers on the Train, aquele Pacto Sinistro do Hitchcock também, né? E aí eu vi um documentário sobre ela e mostrava muito as cenas do Carol. Assim, eu vi o Carol quando lançou lá em 2015, mas eu gosto muito do Todd Haynes também. Também eu gosto dele. Até eu brinco que quando o Todd Phillips falou que o Coringa 2 não é um musical, eu falei assim, qual o problema de ser musical? Todd Haynes faz... não é Todd Haynes, é Todd Phillips. Porque assim, eu adoro o Velvet Goldmine dele. Uhum. E você, Gabriel, viu alguma coisa bacana esses últimos tempos?
Eu finalmente me encontrei com um filme extremamente injustiçado pelo seu tempo, um filme extremamente vanguardista que é Lanterna Verde de 2011, o filme do Ryan Reynolds. E o filme, eu vou dizer com todas as letras, ele foi vítima do contexto dele. Porque assim, ele foi lançado entre o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Então ele destoou muito do filme de herói daquela época e a Marvel estava começando a consolidar o que seria a Fórmula Marvel. Então esse Lanterna Verde, ele é colorido, exagerado, ali abraça as raízes cartunescas e na época não encontrou público nenhum. Só que hoje, e eu só fui ver esse filme hoje em dia porque na época todo mundo falou tão mal que eu não assisti o filme. Aí eu fui ver hoje, recentemente, e é muito fácil perceber que ele tem qualidades demais, assim, e é uma volta ao cartunesco, ao filme de quadrinho, que, por exemplo, hoje tanto a Marvel quanto a DC estão fazendo. A gente teve trailer de Superman e de Quarteto Fantástico, e os dois são extremamente cartunescos, por isso que eu digo que o Lanterna Verde é um filme muito à frente do seu tempo, porque é o filme que a gente precisa hoje em dia dele. Então eu recomendo a todo mundo a rever Lanterna Verde, ou ver pela primeira vez, porque é maravilhoso. Eu não vi, sabia? Aí, é uma boa, assista. Eu também não vi na época porque todo mundo falou muito mal. Eu quero saber o que você vai achar se você ver hoje em dia. Ok. Então a gente tá continuando com o mês do ouvinte aqui no Ponto Cego, né? Que eu pedi para vocês mandarem sugestões para temas. A gente fez um episódio com o Gabriel Diniz, que foi sobre filmes metalinguísticos, e hoje o Santi do Drive Santo Acervo sugeriu a gente falar sobre Dogma 95. E eu gostaria de saber de vocês, né, se vocês têm experiências anteriores com o Dogma 95. Qual foi essa experiência com esse movimento? Eu posso começar. Então, eu não tenho muita experiência com os filmes do Dogma 95, mas eu já pensei muito e refleti muito sobre ele enquanto um fenômeno na história do cinema. Tipo, isso tudo na minha percepção, tá? Pra mim, o Dogma 95 ele vai surgir ali como uma ruptura muito interessante nesse cinema dos anos 90, né? Essa proposta de questionar ali o padrão de produção imposto ali pela indústria cultural. O cinema daquela década ele estava intensificando todas aquelas exigências de grandiosidade técnica, visual. Então ele mostrou ali que era possível fazer um cinema de uma maneira simples ali, com pouco recurso e ainda assim contar boas histórias. Então para mim essa foi a força do Dogma 95, né? Lembrar que em essência o cinema não depende ali de aparato muito sofisticado, mas de uma narrativa boa e de criatividade. E eu tenho várias críticas ao Dogma 95, mas a gente vai avançar um pouco mais nisso, eu imagino, com o tempo. Eu tive uma experiência com Dogma porque eu fui estudar o Lars von Trier, fui ver a filmografia dele e tudo mais, e aí é impossível você não esbarrar, né, no Dogma 95 quando você faz esse trajeto. E eu, sinceramente, achava que os filmes mais fracos do Lars von Trier eram os do Dogma. Nunca me achei muito interessante porque eles estavam articulando ali dentro das regras impostas ou dentro do próprio movimento, que parecia ser uma coisa bem mais interessante do que os filmes. Então, assim, desses filmes que eu tinha assistido do Dogma na época, eu achei que era algo meio... Não sei, eu acho que a ideia estava acima do que eles estavam querendo fazer e praticar mesmo, assim. Até que nos filmes do Lars von Trier, pelo menos, ele quebra as regras e tal. Então, eu nunca tive uma boa relação com o Dogma. Até com o Corinne também, eu tinha visto outro filme do Corinne, do Dogma, e também acho que é um dos filmes mais fracos dele, assim. Então, minha relação não era tão boa. Eu sempre que tenho algum tema, né, porque eu sempre debato muito os temas com os participantes, né, pego sugestões, e nesse mês, né, as pessoas indicaram os temas, e aí eu perguntei no servidor do Discord do podcast, né, quem tinha interesse em participar, né, dei a lista dos temas e ninguém falou em Dogma 95. Então, quando isso acontece, eu vou para as pessoas que eu geralmente convido, né? Perguntei pro Wilmerson, perguntei para Agnes, e os dois falaram que dos movimentos cinematográficos, Dogma 95 assim, é o que eles menos têm interesse, né? Então eu fiquei assim, como é que eu faço? Aí eu joguei no Twitter, eu peguei Dogma 95 e aí vi assim, as pessoas que eu sigo, e aí deu vocês dois. Olha aí. Vou convidar
o Gabriel e o Wilton para fazer o episódio, vocês prontamente aceitaram, né? Olha aí, o Twitter sempre servindo. Cara, isso é uma coisa interessante, porque eu não vi tantos filmes do Dogma 95, mas eu tenho uma fascinação pelo Dogma 95 enquanto os efeitos que ele produziu, assim. Isso era uma coisa que eu ia falar, assim, tipo... Um exemplo claro de um diretor que ele foi influenciadíssimo pelo Dogma 95, mas ele só começou a fazer cinema 10 anos depois, é o Yorgos Lanthimos, por incrível que pareça. O Kineta, que é o primeiro filme do Yorgos Lanthimos, em 2005, ele carrega essa estética naturalista ali, que vai remeter muito às propostas do Dogma, só que um pouco mais sofisticado, ainda que não seja ele formalmente parte do movimento. Então, tem ecos dessa simplicidade, dessa aproximação do real, e eu gosto muito de filmes que fazem esse tipo de coisa. Por mais que tenha uma questão estilística muito grande, mas a atuação naturalista, por exemplo, dos filmes de Taiwan do início dos anos 2000, que eu adoro, do Hou Jiaojien, até algumas coisas de Hong Kong, aquela coisa naturalista de mostrar as coisas como elas são, por mais que estilizadas e completamente diferentes, carrega ecos do que foi essa tentativa de fazer um cinema digital e um pouco mais simples. E eu gosto muito dos efeitos que o Dogma 95 colocou no mundo um pouco fora do que era esse movimento. Eu tenho muitas críticas ao movimento em si, e é isso, mas eu gosto muito de filmes que são influenciados pelo Dogma, assim. Eu acho que foi o movimento certo na hora certa, e que as pessoas certas foram influenciadas por ele e fizeram filmes ótimos, assim. Eu concordo com isso, que eu acho que o Dogma é um exercício de pensamento muito interessante, e acho que de prática isso funciona para a maioria das coisas que o Lars von Trier vai fazer. Mas é exatamente isso, né? Essa influência que ele faz e essa percepção que ele tem dessa transformação do cinema digital para o cinema de película é também muito interessante, né? Porque é uma coisa que o Dogma ele claramente percebe que está nessa transição e que o cinema digital é o cinema barato mesmo, assim, e que parece que eles enxergam que isso é um cinema realmente geral e popular, né, para se fazer. O que o Thiago acha aí do Dogma? Eu quero saber qual que é a experiência dele também. A minha experiência, assim, eu vi... Quando lançou, né, o Festa de Família, e depois eu vi com os meus pais, depois eu vi Os Idiotas com os meus pais. Foi um troço tanto quanto constrangedor, né, mas depois eu parei, assim, eu lembro que quando lançou o Mifune, né, saiu críticas dele falando que era o terceiro do Dogma 95, mas aí eu acabei não vendo, e assim... Depois de algum tempo, o próprio Lars von Trier abandona o Dogma, né? Se você vai ver os filmes posteriores, né? Como o Dogville, é completamente diferente da proposta que ele estava querendo fazer, né? Vamos, só um ponto, vocês trouxeram o Lars von Trier, e assim, pra mim ele é um dos grandes pivôs do meu desafeto pelo movimento Dogma 95. E não me leve a mal, eu gosto dos filmes do Lars von Trier, eu sou desse que gosta dos filmes do Lars von Trier. O problema é que eu acho muito... Cara, o que acontece? Fica evidente no Dogma 95, culpa também do Lars von Trier, essa fetichização estética que limita a relevância e ressignifica os princípios do Dogma de uma forma muito elitista. O Dogma 95 ele ficou personalizado no Thomas, que estava ali iniciando, mas também no Lars von Trier, que já tinha 10 anos de carreira, né? O Europa do Lars von Trier, ele teve um orçamento de 4 milhões. O Ondas do Destino, 7,5, sacou? Então, assim, o que eu acho sobre tudo? Agora entrando exatamente na crítica, assim. Esses caras já estavam inseridos em circuitos privilegiados de produção cinematográfica no país deles, assim. E reforça essa ideia que o cinema simples, né? Porque o cinema do Dogma 95, ele é um cinema simples. Toda essa questão do Lars von Trier e do Thomas reforça essa ideia de um cinema simples que precisa ser validado por diretores europeus renomados para ser conhecido, e ignora completamente a história dos cinemas marginais, cinema de guerrilha, especialmente na América Latina, na Ásia, regiões periféricas, né? Há décadas eles já exploravam narrativas com pouco recurso, uma estética naturalista. Então são diretores que optam por essa estética, sem precisar dela especificamente, né? E tem toda aquela coisa de criar regra rígida, estabelecer aquele selo oficial, reforça uma lógica de validação pelo mercado europeu, esvaziando ali qualquer caráter revolucionário que ele poderia ter. Então, o Lars von Trier vai optar por um cinema minimalista, mas partindo de uma posição de escolha e não de necessidade, né? Criar uma falsa impressão de uma austeridade criativa, ao mesmo tempo que instrumentaliza essa estética para reforçar a própria carreira no circuito global.
o que eu falei, o Europa teve 4 milhões, o Onda do Destino 7 milhões e meio de dólares de orçamento, e aí veio Os Idiotas, que é o filme dele, do Dogma 2, que é do Dogma 95, aí 2,5 milhões de dólares. Só que logo depois ele vai fazer Dançando no Escuro, que custou 12 milhões de dólares. Sacou? Então é muito o movimento que eu vi que eles estavam de querer se catapultar muito, assim, sacou? E sem precisar muito, porque eles já estavam mais ou menos o Lars já estava muito consolidado ali, né? Essa hora de exclusividade criada em torno do movimento, transformar isso num clubinho, por mais que tivesse outros países, é muito europeu, muito escandinavo, é muito contraditório pra mim, mas eu acho que isso criou mais efeitos bons do que ruins pro cinema no geral, por mostrar que é possível fazer cinema de uma forma diferente. Você falou, no começo da sua fala, que o Dogma estava como uma resposta ao cinema dos anos 90. O que estava acontecendo no cinema lá nos anos 90 para motivar o Lars von Trier e o Thomas Vinterberg a criarem o Dogma? Então, a gente tava com Pulp Fiction, a gente tava com as animações da Disney, os filmes americanos de super-herói, tipo, super-herói sombrio, né, meio Corvo, os filmes de terror dos anos 80, né, mas você tem sim iniciativas de fazer um sistema mais simples. O sistema britânico, por exemplo, você tem filmes do Mike Leigh tentando fazer isso, você tem a própria Sofia Coppola, não, isso é depois, peraí, 93, eu tô com 2003 na cabeça. Não, Sofia Coppola tava morrendo no Poderoso Chefão 3. Exatamente. Mas assim, você tem uma tentativa de fazer uma nova Hollywood, né? Com Tarantino aparecendo e tal, que tem muito recurso. Você tem Exterminador do Futuro 2 em 91, Os Silêncios Inocentes, uma mega produção também, por mais que seja a história mais simples. Então, era esse tipo de coisa que tava pressionando lá nos Estados Unidos e na Europa. Sei lá, De Volta ao Futuro 3, Goodfellas, esse tipo de cinema, assim. E aí eles lançam em 95, que é justamente o centenário do cinema, né, um manifesto, né, e aí eu tenho um manifesto aqui, não sei se a gente lê todo o manifesto, mas a gente pode ler uns trechos, né, por exemplo, como ele vai falar que o cinema estava morto e chamava por uma ressurreição, né, e ele vai falar que o Dogma 95 é uma ação para resgate. Os slogans de individualismo e liberdade criaram trabalhos por um tempo, mas nenhuma mudança, né? Essa ideia do cinema anti-burguês se tornou burguês, porque as fundações pelas quais as suas teorias são baseadas são uma visão burguesa de arte, né? O conceito de autor é um romanticismo burguês que, logo do começo, é falso. O cinema do Dogma 95 não é individual. Eles vão falar do voto de castidade, né? O famoso voto de castidade, né, que era as limitações que os membros do Dogma 95 se auto-impunham, eram as seguintes, né? As filmagens devem ser feitas no local. Não podem ser usados acessórios ou cenografia. Se a trama requer um acessório particular, deve escolher um ambiente externo onde ele se encontre. O som não deve jamais ser produzido separadamente da imagem, ou vice-versa. A música não poderá ser utilizada a menos que ressoe no local onde se filma a cena. A câmera deve ser usada na mão. São consentidos todos os movimentos ou a imobilidade devidos ao movimento do corpo. O filme não deve ser feito onde a câmera está colocada. São as tomadas que devem desenvolver-se onde o filme tem lugar. O filme deve ser em cores. Não se aceita nenhuma iluminação especial. Se há muito pouca luz, a cena deve ser cortada, ou então pode-se colocar uma única lâmpada sobre a câmera. São proibidos truques fotográficos e filtros. O filme não deve conter nenhuma ação superficial, né? Homicídios, armas, né, etc. não podem ocorrer. São vetados os deslocamentos temporais ou geográficos. O filme ocorre na época atual. São inaceitáveis os filmes de gênero. O filme final deve ser transferido para uma cópia de 35mm padrão com formato de tela de 4x3. Originalmente, o regulamento exigia que o filme deveria ser filmado em 35mm, mas a regra foi abrandada para permitir a realização de produções de baixo orçamento. O nome do diretor não deve figurar nos créditos.
E o Wilton falou que o próprio Lars von Trier quebrou as regras, mas eu acho que todos eles quebraram as regras. Acho que todos os filmes quebram as regras, Por isso que fica meio arbitrário, né? Eu acho essa coisa toda qual filme merece ou não. O selo é muito arbitrário, né? Fica essa legitimação elitista ali entre eles, né? Parece até que ele tá fazendo uma crítica à castidade, né? Sim. Porque depois eles têm que fazer uma confissão, entre aspas, e dizer quais os princípios eles quebraram. Então, se é permitido quebrar os princípios, os 10 mandamentos, sei lá, o Michael Bay podia escrever o Transformers. Ele falava assim, eu quebrei todas, de 1 a 10. Né? Mas você vê como era uma coisa, eu sou amigo daquele brother ali, ele fez mais ou menos seguindo, vamos dar o selo pra ele, sacou? Cara, a grande ironia do Dogma 95 tá no fato de que a contribuição mais relevante desse movimento não foi criar nada de novo. É só relembrar que o cinema pode existir sem as amarras do grande capital. E é isso, sim, sabe? Mas tudo que envolve essa galera desse inner circle do Dogma 95 é muito podre, assim, cara. É impressionante como todos os filmes do Lars von Trier pós-Dogma 95 tinham tanto dinheiro quanto os que ele tinha antes do Dogma. Eu acho muito engraçado isso, cara. Uhum. Não, e a própria concepção de pureza do cinema, né? Querer purificar, né? Eliminar os efeitos especiais, trilha sonora. Exato. Tanto que assim, é muito homem branco europeu, e a gente vai falar talvez de um dos únicos filmes que é de uma mulher, é isso? Eu acho que sim. Pois é. Eu acho que tem um problema no Dogma também, que ele fica muito abrangente, né? Eu acho que tem muitos filmes que fazem parte do Dogma. São centenas de filmes, eu acho, que entram dentro do coisa, e filmes que você não acha, que quem viu, realmente quem deu o certificado pro Dogma e tal. E os filmes que vão ganhando destaque são sempre desses diretores que estão dentro desse clube mesmo, assim. Os filmes que vão pra Cannes ser visto, os filmes que vão para festivais são desses diretores. São do Lars von Trier, são do Thomas Vinterberg, do Corinne e tudo mais. Então, são esses os filmes escolhidos para representarem os dogmas, né? Eu acho que mais do que essa produção mesmo, é essa coisa de quem você escolhe para representar. E que são esses filmes escolhidos aí que o Gabriel falou, né? Desse inner circle. Sim. Agora vamos debater um pouquinho as características estéticas e temáticas do movimento, né? Essa opção deles pela câmera na mão, o som direto, iluminação natural, isso que o próprio Gabriel falou, né? Que se você pegar o cinema novo, o cinema marginal, já estava acostumado a fazer, né? A grande questão é que eles quiseram reinventar a roda, né? Achar que estavam reinventando a roda quando qualquer país subdesenvolvido já estava fazendo isso há muito tempo, né? Tudo isso para entrar em Cannes, em Veneza, sei lá que caralho que eles queriam com isso, ganhar mais dinheiro, sei lá. É provável, né? Quais filmes? Perguntar isso pro Gabriel, porque eu acho que ele deve ter visto mais ou menos os mesmos que eu antes do programa, né? Mas você viu Os Idiotas, né, do Lars von Trier? Eu tô devendo o Festa de Família, só tinha visto Os Idiotas. Mas é isso, tudo que circula em volta do Dogma também é muito importante para entender essa movimentação. Por isso que eu citei, por exemplo, Quineta, mas tem vários outros filmes que foram influenciados por esse movimento aí, e eu acho uma estética muito interessante, assim. Eu gosto dessa coisa de câmera na mão, praticamente documental, mesmo local, assim, se sente muito próximo dos personagens. Os filmes que a gente vai discutir, eles têm muito disso, assim, você se sente muito parte daquela narrativa, e eu acho que a possibilidade de a pessoa, lá na casa do chapéu, falar, olha, eu consigo fazer isso aqui também com a minha câmera e meus amigos, putz, aí isso é fenomenal, né? Aqui a gente, no Brasil, tem várias experiências principalmente na área do humor, como eu vou pegar uma câmera e filmar, eu e meus brothers vamos fazer uns filminhos, assim que o Hermes e Renato, por exemplo, surgiu nos anos 90. Então, eu acho que essa é a grande trunfo, é mostrar, não, agora a gente já tá com a tecnologia avançada bastante para qualquer um poder pegar uma câmera e fazer. Exatamente. Mas, Wilton, você viu esses 2 primeiros filmes do Dogma? O que você acha deles? Eu não gosto muito do Idiotas. Eu não entendi muito bem desse filme. Sei lá, acho que eu não... Esteticamente, eu acho ele meio mal feito e tal. Eu acho que a coisa interessante que ele tem é a exposição dele, é bem interessante. Até que eu acho que aquela cena de sexo também é meio sobre exposição mesmo, assim, não é sobre nada, é sobre filmar daquele jeito, bem exposto e tal. Então acho que é um filme interessante sobre isso e para demonstrar isso, né? Essa questão muito... E acho que também um pouco da Dinamarca, que é esse negócio meio bourgeois, assim, dessa geração que fica meio sem nada para fazer e tal, né?
E que é Pois é, mano, os caras não tem do que reclamar, né, bicho? Tipo assim, os caras não tem o que fazer, faz aquelas cagadas ali. Eu acho o Idiotas um filme ok. Assim, ele tem vários problemas se a gente for botar ele na lupa, assim, de tipo, como que ele trata as pessoas PCDs, algo desse tipo, assim. Então, assim, é bem complexo ali aquela questão, mas eu acho que, no geral, é um filme muito interessante, que ele é um marco ali. De novo, eu não sou hater dos filmes dele, sim, mas não dos filmes do Lars von Trier. Assim, eu gosto de muitas coisas. Eu tive minha fase Lars von Trier quando eu tava começando a estudar cinema. Todo mundo tem essa fase que é Lars von Trier, Darren Aronofsky, tipo, e é isso, assim. Mas, putz, eu acho Os Idiotas, ele é fraco em relação aos outros filmes do Lars von Trier, que eu acho muito bons, assim. O próprio Dançando no Escuro, que vem logo depois, eu acho que pra mim talvez seja o melhor filme do Lars von Trier, logo depois, assim, dos Idiotas. Eu gosto muito do que vem antes dos Idiotas, que é Ondas do Destino. Acho que é um filme que as pessoas não veem muito, assim. Eles veem muito a parte final da filmografia, Anticristo, Melancolia. Melancolia é um dos meus favoritos também. Mas, putz, esse início do Lars von Trier também é muito bom, assim. Toda a potência dele de início, assim. Somente no Ondas do Destino, assim, é bem, bem, bem incrível, assim. Eu gosto muito. E Os Idiotas, ele tá lá. Ele é um grande marco, ele é um filme importante, mas eu acho que ele é meio fraco até no meio da filmografia do Lars von Trier ali. Eu acho que é o que eu menos gosto na filmografia dele. E me parece ser um filme muito pensado de momento, assim, pensado na hora e tal. Que acho que uma diferença que eu percebo bastante para esses filmes que a gente assistiu e para esses outros do Dogma é que esses me parecem terem um pensamento por trás, uma forma de querer expressar as coisas e tudo mais. Enquanto o Festen e o Idiotas, eles parecem filmes de impulso, assim. E de filmes que me surgem realmente disso, de querer filmar uma coisa na hora e tal, e de não pensar na locação ou coisa do tipo, que estão nas regras, né, do voto de castidade, mas que, não sei, não me parece ser articuladas de maneira tão interessante. No Idiotas, bem menos do que no Festen. O Festen eu já acho que é um filme mais interessante, assim, tudo mais, porque ele ataca até de um jeito diferente nessa questão de burguesa da Dinamarca, assim, né? Ele vai pra questão familiar e tudo mais. Mas não sei também, eu acho um filme que é meio desinteressante em como ele vai filmar as coisas, ou prestar atenção nos detalhes e tal. Eu lembro que algumas vezes a câmera, ela era colocada de maneira meio não ortodoxa, assim, tal, em um ângulo holandês e tudo mais, assim, debaixo da cadeira, coisa do tipo. Mas só isso também que eu lembro, assim, de interessante que o filme tenta articular, assim, mesmo. Acho que as outras coisas são todas, assim, realmente do roteiro e tal, e dessa aproximação humana, e do choque e também que o filme vai trazendo, e etc. E da construção, né, que vai se criando. Eu acho que uma das coisas mais interessantes para mim, que vai ser influenciado pelo Dogma, né, são as coisas que o Adam McKay vai fazer em Succession, assim. Pra mim, Succession é uma coisa que é bem inspirada no Dogma, assim. Porque é realmente... E no Festen, principalmente, eu acho, né? Disso, assim, eu acho que é uma coisa bastante interessante. E pra mim ele é articulado de maneira bem mais frutível, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas vocês falaram do Melancolia, eu lembrei que assim, a melhor parte do Melancolia foi aquele troço louco que ele fez em Cannes, né? Com a Kirsten Dunst, coitada. Não, sem noção do caralho, meu irmão. E eu ia dizer que Os Idiotas eu não acho ele um filme ruim, mas um filme ruim do Lars von Trier é o Grande Chefe. É um filme de comédia The Office que ele tentou fazer, que é horroroso. Esse filme é horroroso. Acho que é a pior coisa que ele já fez. Tirando essa passagem em Cannes, né? Ah, não, dos filmes. Agora, se for falar de tudo que ele fez fora, meu irmão, aí, por exemplo, o meu filme favorito dele, que é o Dançando no Escuro, tem toda aquela história horrorosa dele com a Bjork. Sim. Tipo assim, é um ser humano completamente abjeto, meu irmão. É a mesma coisa com a Nicole Kidman também, né? Pois é, exatamente. A Bjork, depois disso, só foi atuar agora de novo com o Homem do Norte, com o Robert Eggers. Tipo, a bicha ficou traumatizada com o que ela passou com o Lars von Trier ali Dançando no Escuro. Ela podia trabalhar com o marido, né? O marido dela é artista, fez filme, mas ela não trabalhou com ele, não. Tá muito ocupada fazendo música pra gente igual a mim, gente doida da cabeça. Qual foi o tom que esses filmes, né, tanto o Festa de Família quanto Os Idiotas, deram ao movimento? Porque, assim, os dois, eu acho, tanto Festa de Família quanto Os Idiotas mais ainda, tem muito daquele troço do fator de choque, né, de chocar o espectador. Mas aí você vai ver esses outros filmes que a gente vai discutir, não tem tanto isso, né?
Eu não consigo, através só das idiotas, falar sobre o movimento inteiro, então eu prefiro me abster de responder. Mas eu digo que, pelo menos em um dos filmes que a gente viu, tem toda uma questão de saúde mental ali colocada que eu acho que herda muito do que foi os idiotas, naquele filme. Mas eu não tenho como dizer o movimento, os filmes que fazem parte do movimento pelos idiotas, eu não consigo afirmar nada sobre isso. Pelo que eu me lembro, acho que no Fast 10 o que é revelado logo no início, né? E eu acho que nesses dois filmes são parecidos, né? Que é tanto a situação do irmão dele, da família e tudo mais, e também do acidente, né? Eu acho que são ambos choques que dão nesses filmes que você acha que vão ir caminhar para um lado e vão para outro, né? Eu acho que talvez o choque esteja aí. Nessas ações que elas vão aproximando, vão aproximando essas pessoas a um ponto delas estarem nesse estado, né? Mas vocês falaram de cineastas que foram influenciados pelo Dogma, e o Mumblecore, vocês acham que foi influenciado pelo Dogma 95 ou não? Boa pergunta. Eu acho que não, na verdade. Quer dizer, não sei, na real. Porque, assim, uma coisa que a gente não falou muito é... A gente falou muito sobre estética. Agora a gente não falou muito sobre roteiro. Eu acho que o Mumblecore é muito uma questão de roteiro, de escrita, mais do que de encenação, sabe? De mise-en-scène. Então talvez eu diria, pode ser que sim, mas de cabeça de primeira, assim, eu diria não, porque o Mumblecore ele é muito roteiro, é menos mise-en-scène, assim. Você vê que os filmes de Mumblecore eles são meio diferentes entre si esteticamente, e o que prevalece é como que o roteiro é construído. Então, não sei. Engraçado que eu acho que sim. Eu acho que é exatamente pelo motivo que o Gabriel falou, porque eles mantêm toda uma estética padrão, assim, de como eles são filmados, a mise-en-scène, encenados, como se fosse o Dogma mesmo, assim, de ver os filmes e se parecerem, e que eles realmente têm esse foco no roteiro e tudo mais, na questão de diálogo e etc. Que eu acho que é uma das coisas que o Dogma privilegia bastante, assim, dentro... Até pela escolha que você não pode tratar de gênero, coisa do tipo, né? Então, todos os filmes são de drama e tudo mais. Então, são todos filmes focados bastante nessas questões. Então, acho que pra mim, sim, tem uma influência bastante forte, assim. Vamos reiterar uma coisa que vocês já falaram, que são as críticas ao movimento, né? O Dogma 95 foi uma revolução autêntica ou foi apenas uma estratégia de marketing do Lars von Trier e do Thomas Vinterberg? Eu acho que foi uma estratégia deles, por mais que tenha criado vários efeitos positivos. Acho que de primeira era uma galera tentando se reposicionar e criar uma barreira. Não, nós somos isso, vocês são aquilo. Porque é muita apontação de dedo para pouca ação, assim, sabe? Você vê todo esse manifesto aí, é muita apontação de dedo, assim. E, porra, o Lars von Trier, de novo, tá fazendo um filme muito caro antes disso daí. Então, assim, ele fazia parte dessa indústria. Mesmo que a indústria fechadinha ali do país dele, da Dinamarca, ele já era grande naquele local, sabe? Então, mas é isso, os efeitos depois disso foram tão positivos que a gente esquece um pouco de como que foi efetivamente. Tem muitos filmes influenciados, mas os filmes que estão lá, sabe? Que filmes são esses? Que diretores são esses, sabe? Somente os primeiros ali, porque depois a galera de outros países foi começando a querer participar e entrar e tudo mais, mas assim, a fagulha inicial, assim, é muito isso que eu critico, a intencionalidade inicial deles. Eu não acho que eles estavam de verdade preocupados com, putz, a gente precisa salvar o cinema, como me soa através desse manifesto, assim. Eu tenho certeza que era muito uma tentativa, não, vamos criar aqui o nosso clubinho, porque porque a gente é mais evoluído que vocês são tudo uns porco capitalista e não sei o que, e é uma coisa meio vazia, porque eles faziam parte desses mecanismos todos ali que eles mesmos estavam criticando. E de novo, muito mais o Lars von Trier que o Thomas, que estava começando a carreira dele ali naquele momento. O cara já tinha uma década de carreira no cinema, então ele fazia parte daquilo que ele critica. Eu acho que até esse pretexto de salvar, purificar o cinema já é meio marqueteiro por si só, né? De partir daí para desenvolver uma tese ou um manifesto e coisas do tipo sobre cinema já parece uma coisa bem, sei lá, bem pouco pensada. Bicho, tu quer purificar o cinema 100 anos depois da criação dele. O que você acha que você vai conseguir trazer de novo, sabe? Você acha que fazer filme com câmera na mão é novidade? Porra, o Godard tava filmando protesto na França no meio da rua nos anos 60, sacou? Então, tipo, sabe, você não tá inventando a roda. É muito nariz em pé pra mim, sabe? Toda essa parte, assim. E, de novo,
efeitos ótimos. Putz, as pessoas começaram a fazer cinema no digital, muito mais fácil, muito legal, mas eu acho muita pretensão pra pouca coisa, assim, muita apontação de dedo. Não, chamado de burguês, né, como se o Lars von Trier não fosse, né? E tudo bem, não é burguês porque não tem os meios de produção, mas enfim, né? A gente sabia o que ele queria dizer com burguês naquele momento, né? Sim. Em que ele escreveu isso. É uma concepção até burra de burguês, na verdade. Nesse sentido que você falou, eu lembro de uma crítica que o Roger Ebert fez sobre o Mifune. Você sabe, assim, eu geralmente não cito muito o Roger Ebert, né? Mas aí eu fui procurar crítica, né? Não, porque eu sou meio tipo o que o John Waters fala do Roger Ebert, né? Roger Ebert, who was never very kind to me in his reviews, it is the best thing he ever wrote, really, the screenplay. It's much better than his film criticism, and it's thumbs up and thumbs down. This is what Roger Ebert should be remembered for. Eu também acho que assim, a melhor coisa que o Roger Ebert escreveu é o Além do Vale das Bonecas, né? Mas de qualquer forma, ele escreveu o seguinte: assistindo a Mifune e a outros filmes do Dogma, à exceção do Julien Corine, né, que é mais um exercício de videoarte, nós somos ensinados uma lição. Não é uma lição nova, né? O John Cassavetes ensinou elas há anos atrás e vários diretores, como Mike Leigh e o Henry Jaglon, né, já demonstraram. Tem a ver com você sentir um filme, né, independente do orçamento ou dos rostos do elenco. E aí ele vai falar que isso que eles estavam propondo não era nada de novo, não era nada revolucionário como eles pregavam, né? E que também não começou com Cassavetes, né, Roger Ebert? Olha quais são os exemplos que o cara traz. E até acho que, assim, isso não tá nos filmes, assim, o que importa é os filmes, como os filmes estão sendo feitos e tudo mais, assim. E acho que essas preocupações não estão dentro do filme também. Porque, assim, não vale de nada se o Godard fizesse a mesma coisa nos anos 60, se a porra do Acostado não fosse bom, sabe? É verdade. Por isso que, assim, a gente não sei se a gente já vai entrar no filme, mas o primeiro filme que eu já discuti eu acho meio ok. Bem qualquer coisinha mesmo, mas o segundo eu achei muito bom. Então é isso, você tem que ter uma história boa também. Mas o Dogma 95 ele acaba perdendo força ao longo dos anos, né? Mas não tinha como isso se sustentar, pô. Porque você imagina, todos os cineastas do planeta que querem pegar uma câmera e fazer um digital, que foi o que aconteceu, ter que enviar a porra do filme pra passar pelo crivo, pra receber o negócio. As pessoas simplesmente pegaram isso organicamente, isso virou uma cara de um cinema novo, sabe? Tipo, não que ele se massificou, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas, porra, é muito burocrático tu ter que mandar isso pra uma equipe que vai julgar, que vai não sei o que vai não sei o que lá, sabe? Esse é um modelo que já tá fadado ao fracasso quando ele começou. As pessoas pegaram inspiração e foram fazer cinema. Elas não ficaram preocupadas em pegar o telefone do Thomas Winterberg e, ver meu filme aqui e me dar um selo. Tipo, sei lá. Eles tinham esse selo, né? Que todo filme do Dogma você tem que botar lá o selo, aí o nome. O certificado, né? Ele perde força, mas os efeitos continuam, assim, sabe? Ele perde força enquanto movimento mesmo, porque foi uma movimentação meio burra. E meio mal intencionada, mas os efeitos, eles são sentidos, assim. Foi o que eu falei, o próprio Yorgos Lanthimos, ele vai começar a carreira dele, o primeiro filme dele, muito influenciado pelo Dogma, e ele vai refinando essa parada, e você consegue sentir coisas até na filmografia mais atual do Yorgos Lanthimos, se você for parar pra ver. Aquela atuação naturalista voltada pro estranho que ele tem hoje em dia, por exemplo, no Tipo de Gentileza, que é meio absurda, mas por incrível que pareça, ela soa natural. Cara, é muito reminiscente do que ele fazia na Grécia, lá no início dos anos 2000, que é influenciado pelo Dogma 95, sacou? Você falou isso, eu gostaria de saber, tanto do Wilton quanto de você, indicações de filmes, quer sejam do Dogma, quer sejam influenciados pelo movimento. Com certeza o Kineta, o primeiro filme do Yorgos Lanthimos. Isso é muito relativo até, né? Os próprios filmes do Lars, depois do Idiotas, eles não são do Dogma, mas são, né? É algo meio assim, a influência tá lá sempre. Talvez eu acho que o mais interessante que foi feito de cinema minimalista e focado em dramaturgia, realmente, pós anos 90, assim, foi, eu acho que Hong Sang-soo, assim, que pra mim é incrível, né? E recentemente, bem mais digital, né? Mas que também tem um negócio bastante, eu acho que, compartilhado de uma sensibilidade com um Dogma aí. Pô, você tem influência de Dogma 95 até no Dias Perfeitos.
sabe? Esse filme do ano passado, assim. Pô, é um cara num carro e na casa dele e nos banheiros que ele vai consertar, sabe? Tipo, que ele vai lá dar manutenção. Você quer coisa mais minimalista do que essa, assim, e lindo, sabe? É maravilhoso, você vê? Eles mostram pra gente de novo como que dá pra fazer as coisas de uma forma diferente. Vocês sabem que eu assisti a um filme, eu geralmente gosto de assistir mais coisas sobre o tema que a gente vai falar, né? Mas nessa semana eu só consegui assistir a um que é do Christian Levrig, que o roteiro foi feito pelo mesmo roteirista dos 2 filmes que a gente vai discutir. É engraçado que os 2 filmes são bem diferentes, né? Tanto o Mifune quanto o Corações Livres, mas tem o mesmo roteirista. E esse daí também tem uma característica diferente. Mas o que me chama a atenção é isso que vocês falaram, que o elenco é hollywoodiano. Assim, você tem a Jennifer Jason Leigh, você tem o Bruce Davison, que é aquele cara que fez o Senador Kelly nos X-Men, sabe? O que fez aquele ótimo filme, aquele Willard. Sabe quem é, né? Aquele que fazia aquela série do Pé Grande. Mas é bom esse filme, né? Eu vi, né, matei 2 coelhos com uma cajadada só, porque esse filme também tá citado num filme chamado Paisagens do Fim, que o Carlos Alberto Matos fez. E aí ele cita esse filme, e aí eu fui ver, e aí a história... Vocês conhecem esse filme? Não, né? Não conheço. A história é o seguinte, é um pessoal que tá fazendo um turismo na África e o ônibus dele se perde no meio do deserto. E aí eles vão parar numa cidade abandonada. É uma cidade que existe lá na África, que foi abandonada nos anos 50. E por isso que faz parte desse documentário. E aí eles vão para essa cidade, essa cidade fantasma, assim, toda tomada pelo deserto. E aí um dos caras fala assim, olha, eu vou procurar ajuda, e vocês ficam aqui. Aí ele não tem nada para fazer, e aí um dos caras, que é ator, resolve convidar os outros a encenarem o Rei Lear do Shakespeare. Então é uma encenação do Rei Lear no meio do deserto. É interessante. Interessante. Sim, é interessante esse filme. Agora, é aquilo que o Gabriel falou, e bem, que assim, já tem um elenco hollywoodiano, assim, qual foi o orçamento desse filme, né? Mas eu gostei desse filme. Vocês estão satisfeitos? Sim. Tem mais alguma coisa que eu deveria perguntar para vocês e não perguntei? Acho que não. Não, acho que não. Então, agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. No mês de fevereiro, eu pedi aos ouvintes que mandassem sugestões de temas para ele. Hoje, o Sandy escolheu filmes do movimento Dogma 95. Então, o Wilton escolheu 2 filmes aos quais nem eu, nem o Gabriel havíamos assistido. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers. Então, se você não quer saber o final desses filmes, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Wilton, qual foi o filme que você escolheu para mim? Mifune, de 1999. O filme foi dirigido por Søren Kragh Jacobsen, com o roteiro do próprio Søren Kragh Jacobsen e Anders Thomas Jensen, atua no filme Iben Hjejle, Anders W. Bertelsen e Jesper Asholt. Durante a lua de mel, o pai do noivo morre. Para cuidar do enterro, o jovem se dirige à casa de campo da família e contrata uma empregada para cuidar do local e do irmão. Porém, quem chega para assumir o cargo é uma jovem e bela ex-prostituta. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. Essa sinopse é maravilhosa. Não, dá vontade de eu mesmo começar a ter vergonha na cara e começar a fazer a sinopse. Foi quando a gente gravou o da Júlia do Cornô, que assim, uma das sinopses era assim, uma linha, e aí a outra era assim, eram 2 páginas. Eu falei sim, não tem critério, não.
Então, né, Mifune, cara, eu achei um filme ok. Ele não é ruim, mas tá muito longe dele ser meio memorável, assim, tá ali bem no meio termo. É tipo aquele seu colega de trabalho que você não odeia, mas também não vai convidar pra sua festa de aniversário. É meio assim, sacou? Tipo, a premissa do filme é muito curiosa. Você tem esse Creston aí, que ele tem um tão simpático quanto uma porta, né? É um cara que você imediatamente, você tem completamente simpatia por ele, porque ele só faz coisa boa, né? Tipo, é um aspirante metida besta, não sei lá. Eu acho que todos os personagens, assim, são tão agradáveis quanto o tratamento de canal, né? Só que assim, por outro lado, a Lívia, né, que é a outra protagonista da história, que é essa prostituta e tal, que é o motor emocional do filme, acaba humanizando um pouco esse cara e coloca ele no lugar, assim, né, de vez em quando, que, convenhamos, é quase o tempo todo que ela precisa fazer isso pra salvar a trama de se afogar ali na chatice. Só que, tipo, o filme tem esse ritmo bem ágil, tem esses momentos, mas... falta aquele toque, falta um pouco de falta, sei lá, essas restrições do Dogma 95 que parece que não foram, que parece que foram usados como uma desculpa para uma produção que fica muito no lugar comum, essa estética crua não acrescenta nada, só reforça a impressão de que a gente tá assistindo ali um filme velho, sabe? Eu não teve essa impressão, por exemplo, com o Corações Livres, assim, o final é aquela montanha-russa toda e no final é uma conclusão meio forçada por um filme que ficou flertando ali entre o drama e o ácido o tempo todo, assim. Achei a conclusão interessante, mas não chega a salvar o filme pra mim, porque eu acho que de cara a gente já odeia o protagonista. Então, é difícil você se engajar num filme que você já começa achando o protagonista um merda, um bosta, assim, sacou? Isso não é porque o protagonista é uma pessoa ruim, porque você tem protagonistas ruins que são cativantes pra caralho. O próprio Alex Delade do Laranja Mecânica, ele é um filho da puta, mas caralho, você não consegue parar de ver aquele filho da puta. Esse cara aqui não, é só um bundão, é só um babaca, tipo... Então eu fiquei com muita dificuldade de me engajar um pouco na história por causa dele, assim. Eu gostei muito da Lívia, mas, sei lá. Liva, né? Liva, não Lívia. Mas eu achei o filme bem no meio do caminho, assim. E assim, quando você não consegue se conectar com o personagem, é complicado, né? Porque o próprio Midsommar também, sabe? Eu comecei a ficar puto porque eu achei todo mundo muito babaca, sabe? Daquele filme. Não, é realmente todo mundo meio merda, assim. Só a Lívia que nunca errou. Rainha nunca errou, mas, putz, sabe? Já fiquei com uma vontade de cara, assim, sabe? Culpa do filme, não foi culpa minha. Culpa do filme que me deixou de má vontade. Eu não me engajei. Aí o negócio não fluiu a partir daí, assim. Não, e aí o irmão também é tão simpático quanto o Creston, né? Pois é, cara. O irmão é filho. Eu vi algumas pessoas falando que era irmão, outras pessoas falando que era filho. Não, aquele é o irmão dele, pô. Não, o irmão dela. Ah, irmão dela. O irmão dela é um pentelho, mano. Que moleque chato. Né? O irmão dela, caraca, que figurinha, sabe, desagradável. Quase afogou o irmão do Creston. Porra. Não, assim... A Liva é ótima. A Liva como você falou, né? A rainha nunca errou. O HUD tem problemas lá na representação dos PCDs, né? Mas eu acho que, assim, em termos de desse quarteto, ele é, junto com ela, os menos piores, porque o Kirsten e o irmão dela são insuportáveis. Total. Não, pô, e tem o irmão dele também, né? Que é um crápula. O outro, né? Ah, é aquele outro cara. É irmão dele? Eu acho que ele é irmão dele, não é? Era amigo. Eu não sei, mas é um grandíssimo babaca, aquele outro cara. E é engraçado que ela fala, né? Que a vida é uma droga, né? Mas isso não te dá direito de você ser ruim com as outras pessoas, mas assim, acho que todo mundo acaba seguindo isso, né? Assim, minha vida tá uma droga, então eu vou ser babaca com todo mundo, né? E esse vizinho, esse cara que liga pro Kirsten, né? Falando que o pai tinha morrido, né? E aí ele ia arranjar um lugar pro Rudd ficar, né? E aí sempre fica alfinetando ele, falando que pegava as mulheres dele e tal. É o Nick Cave, filha da puta, aquele cara. Uma coisa que eu achei Todo mundo é muito antipático. Todo mundo muito antipático. Como é que você se engaja num filme assim, né? Tipo, tem uma tábua de salvação. E mesmo assim, mesmo a Liva, que é a pessoa que nunca errou no filme, cara, ela só se fode.
A mina só se fode. Então, assim, não tem uma coisa boa. Eu achei interessante como o filme, ele filma a floresta e as cores verdes. Eu acho um filme muito mais colorido do que o Open Hearts. Até que eu acho que tem uma transformação no filme, que quando ele divorcia, né, e ela leva o carro preto, e eles ficam com aquele carro vermelho, pra mim o filme dá uma mudada visualmente, assim, ele parece ser mais colorido e tudo mais. Porque vai sendo essa construção, né, pro romance deles e tudo mais. Então acho que isso é uma das coisas interessantes que eu gosto do filme, assim. Às vezes ele me lembra algumas cenas que eles estão, que a câmera tá atrás e tá escuro pelo ambiente, me lembra um pouco Stalker e tudo mais, do Tarkovsky. E acho que são essas coisas, assim, que eu acho que são mais interessantes do filme, porque realmente ele é um filme muito sem afeto, parece, assim, muito, sei lá, parece muito dinamarquês. O diretor, ele escreveu a confissão, isso eu acho que era normal que os diretores do movimento faziam, depois que eles faziam os filmes, eles tinham que falar quais os princípios, quais os mandamentos do Dogma 95 eles quebraram, né? E aí ele vai falar. Sabe o que isso parece? Só uma pausa. Sabe o que isso parece? Você tem que se confessar. Vocês lembram aquelas coisas de filme americano de frat boys, que tem tipo uma iniciação, a galera de capa preta e um negócio pra espancar a pessoa? Pra ter que expurgar os seus pecados? Cara, isso é muito engraçado, cara. Eu não consigo levar isso a sério. Na moral. Assim. Não, é realmente a castidade, né? De você ter que confessar pro padre e tudo mais. Exatamente. Uma seita esquisita. Aí ele vai falar que ele usou uma cortina preta cobrindo uma janela. Que merda, hein? Deixa eu ver outra coisa que ele fala. Moveu a mobília e os acessórios, as dobradiças. Parabéns, fez o mínimo. Ele levou vários álbuns de revista em quadrinho lá da Linda e Valentim. Uhum. Ele ajudou o vizinho a mover as galinhas da locação. Ele trouxe uma imagem, uma foto de uma velhinha de uma área e colocou num lugar proeminente numa cena. Ele pegou emprestado uma plataforma hidráulica de um pintor. E aí ele fala que o resto ele seguiu. Mas uma coisa que ele também não seguiu é a questão do gênero, né? Porque um dos mandamentos do Dogma 95 é que são inaceitáveis filmes de gênero, né? Mas ele vai botar uma comédia romântica, né? E Os Idiotas não é nada engraçado, né? Porra, Os Idiotas é muito engraçado. Aí é um mockumentary também, né? Eu acho que realmente que estão então, falando assim, de gênero cara... aí são gêneros de estúdio de Hollywood mesmo, né? Filmes de terror, ação. Eu achava que era um gênero, não podia ter... Não... Todo filme tem um gênero, não tem como fazer um filme que não tenha um gênero. Ou ele vai ser drama, ou ele vai... E é um gênero, entre aspas. Não tem como o filme não ter um gênero. Deles, né? Que o filme de essência seria o filme de drama, né? O filme da essência dele seria um filme de drama. O gênero, ele é posterior, né? O Idiotas não é um filme de drama, sabe? Como é um negócio ridículo, assim? Onde tá o drama dos Idiotas? Tipo, sacou? Sim. Em termos do elenco, eu não vi nada de nenhum dos atores, assim. Não, você não vê nada dos atores e nem desse diretor, porque parece que a carreira dele não decolou at all, assim. Tipo, ele ganhou alguns prêmios, ficou conhecido e tal, fez... Mas parece que hoje em dia ele faz comercial pra TV, assim. Nossa, sério? Sério. O ator que faz o irmão do Kresten, que é o que faz uma pessoa PCD, ele é famosíssimo. Ele tem filme pra cacete na filmografia dele. Eu dei uma olhada pra saber se ele realmente era uma pessoa PCD, mas aí eu vi que ele tinha uma filmografia enorme. Falando na equipe técnica, né, além de o roteirista ter feito o próximo filme e o Rei Está Vivo, tem também o montador dele. O montador foi o mesmo montador do Festa de Família e do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Já a direção de fotografia ficou a cargo do Anthony Dodd Mantle, que foi o diretor de fotografia do 28 Days Later, Quem Quer Ser um Milionário, Dogville, Esse cara Anticristo, é bom. Dredd, Snowden, Trainspotting 2, esse cara é bom, velho. Sim.
Tem mais alguma coisa? Tem alguma cena que vocês gostariam de chamar atenção? Eu acho toda aquela confusão do final é bem interessante, a cena final. Eu acho ela a parte mais interessante, assim, tipo, que a Liv ela é abusada e aí acham que é o cara e rola um rolê. Eu achei uma reviravolta bem interessante, mas o filme até aquele momento pra mim já tinha sido perdido há muito tempo. Aí também tem isso. E vem cá, ele fala lá nas regras, cadê? De novo lá no voto de castidade deles. Não deve conter nenhuma ação superficial, né? Homicídio, armas, né? Não podem ocorrer. E aí, mas estupro pode. E aí depois a cortar o saco dele. Será que eles iam cortar o saco dele de verdade? Pra ser fiel ao dogma 95? Ai, Deus, é muito estúpido essa parada dessas regras, cara. Eu não consigo levar essa merda a sério, de verdade. Acho que complementando um pouco do que eu disse sobre essa ida do carro também, eu acho que tem, pensando agora, eu acho que tem também uma própria retomada dele para essa origem familiar e tal, e rural, né? Que parece ser um dos conflitos do filme, né? Que é essa questão urbana e questão rural, assim. E aí quando esse carro urbano vai embora, né? E fica esse carro mais velho, parece que isso também vai... O jeito que ele se veste também, com as roupas e tudo. Tem uma mudança no vestuário dele também, né? O filme ganhou Urso de Prata em Berlim, né? Você vê que nem todo mundo acerta. Né, o prêmio especial do júri. E a atriz, né, a que faz a Liva, ganhou uma menção honrosa. Ela tá boa no papel mesmo. As atuações sempre são boas, não são ruins, não. Eu acho que a história, a forma que... Não é nem a história é interessante, mas a forma que a história é contada pra gente, eu acho que ela não pega, assim, sabe? Uhum. Por exemplo, o Wilton falou sobre essa parada do conflito do filme ser a questão rural versus urbana. Porra, o filme poderia muito explorar isso, mas ele não explora, sabe? Tipo, a única conexão que a gente tem com a cidade é quando ele vai comprar um negócio ali na vila, no vilarejo que tem perto, ou no celular dele. A gente não sente tanto essa dicotomia, ele sentindo a questão rural pesar em cima dele tanto assim, sabe? Poderia ser uma via interessante do filme de explorar, mas ele não explora, sabe? Uhum. Eu também acho. Então, satisfeito? Também. Quero falar do Mads Mikkelsen sem camisa. Então pode ir lá, Gabriel. Bom, então vamos pro próximo filme. Wilton, qual foi o filme que você escolheu pra mim? Corações Livres, de 2002. O filme foi dirigido pela Suzanne Bier, com o roteiro do Anders Thomas Jensen, baseado na ideia original de Suzanne Bier, rainha nunca errou. Estrelam o filme Mads Mikkelsen, muito gostoso, Sonja Richter, Nikolai Likaz e Paprika Steen. Sinopse: Cecília e Joaquim, um jovem casal apaixonado, vão se casar em breve, mas de repente tudo vira de cabeça para baixo quando Joaquim fica paralisado em um acidente e Cecília se apaixona pelo marido da mulher que causou o acidente. Essa sinopse, muito bem feita por sinal, foi feita pela MUBI. Vocês gostaram mais do Mifune ou desse? Eu gostei muito mais desse. Muito mais desse. Sim. Ok, unânime. Eu acho que esse é um filme que mostra como essas técnicas podem ser muito bem utilizadas em favor da trama. Elas não são só limitações, sabe? A gente tá vendo uma história de uma pessoa se apaixonar, ao mesmo tempo tem uma história da pessoa sofrendo, e isso sendo feito da forma que é feito, com câmera na mão, com essa atuação naturalista, com essa luz naturalista, faz parecer que a gente tá muito próximo daquelas pessoas. Então, de cara, na primeira cena, que é a cena do jantar, em que ele tá pedindo ela em casamento, cara, você já se sente parte daquele casal. É impressionante. E tudo isso por causa das limitações do Dogma 95 também, assim, sabe? No começo do filme eu já tava assim, peraí, porque eles usam aquela thermovision, né? Visão térmica, né? E aí eu falei assim, não, isso não pode, porque fala que é proibido usar filtro. Então, já mas era Dogma 28, né? O pessoal já tava cagando, né? Ela confessa isso? Eu não vi a confissão dela. É porque talvez seja uma câmera de calor, né? Então não tem nenhum filtro posto sobre a câmera, só realmente o trabalho da câmera. Pode ser. Inclusive, eu acho que uma coisa interessante desse filme é esse calor inicial, né? Esse crédito inicial, porque acho que já começa de um jeito bastante impactante visualmente. Que é uma coisa que para mim falta bastante nos filmes do Dogma, assim. Eles são realmente muito blasé, quase. E aí o filme já começar com essa iniciação, assim, me parece muito, muito interessante. Eu acho o filme tão gostosinho, cara. Tão comfort filme, assim, sabe? Tipo, filme que você vê no inverno tomando chocolate quente, sabe? Eu acho tão gostosinho a história. Mais que tem a questão do acidente do Joaquim, eu acho que ele trata isso da forma que você trata, mas ela não é
ultra chocante, meu Deus, eu vou te chocar aqui neste momento com... Sabe, até a cena do acidente ela é feita de uma forma pra, tipo, neutralizar um pouco da violência da cena especificamente, né? Porra, achei o filme muito gostosinho, assim, o roteiro é muito bom. Cara, o som desse filme merece muito destaque, né? Cara, eu até ia comentar isso. Porque cara, na o cena som é muito presente. a cena do acidente mesmo, ela usa o som de um jeito muito interessante, né? Porque o som corta de fora com vento e pra dentro do carro sem vento, né? E quando tem o impacto, ele é muito mais forte, porque o som tá de dentro de fora, né? Então você não ouve. Eu achei muito genial o jeito que ela fez isso. Dá pra saber se o som de um filme é bom se você se sente constrangido quando você escuta dois personagens se beijando. Dá pra escutar a umidade da boca das pessoas que estão se beijando nesse filme, assim, de tão preciso que é a parada. E uma coisa que no Mifune é muito ruim, nossa, o som do Mifune é péssimo. E você precisa, né, porque a imagem já tá perdendo um pouco por ser digital, e um digital não tão bom quanto o digital de hoje em dia, né? Você precisa ter algo pra focar a atenção. E o som aqui é muito protagonista, é muito legal. Sim. E tem trilha sonora, né? Tem música dos anos 2000 ali, né? Aí não pode. Na regra lá deles fala 28, né? Eles já estavam assim, tá bom. Já tava tendo desvios de gente normal no movimento da 95, já tá começando a normalizar um pouco. Já teve sangue falso. Porque imagina, chegar e falar assim, olha, a gente vai te bater de verdade. A gente vai realmente atropelar. Mas é isso, por mais que quebre uma regra ou outra, assim, tipo, as regras que foram seguidas, né? Cara, elas servem muito ao filme, essas restrições técnicas. Sim. Essa câmera consegue registrar a fragilidade desses personagens. Tem aquele momento no leito do hospital ali, parece que toma o lugar digital é a película, tem uma câmera diferente, né? Aquele contraste visual que vai intensificar ali. Cara, as atuações são muito humanas. A Cecily carregando esse peso do noivo que tá ali preso na amargura dele, não retribui a devoção dela, a busca dela pelo Niels, o personagem do Mads Mikkelsen, parece ali esse grito de socorro dela nessa tentativa de retomar o controle da vida dela. Cara, isso tudo é muito bem feito, assim, e nem me deixe começar a falar sobre o Mads Mikkelsen peludo sem camisa. Uma coisa que eu acho da iluminação, eu tinha muita pouca noção de tempo do filme, por conta da iluminação, porque tem um momento que eles vão tomar café da manhã, e aí eles tomam café da manhã em casa, com todas as luzes ligadas e tudo mais, assim. E eu fiquei tipo, caralho, que horas que eles estão tomando café da manhã, nesse horário que estão todas as luzes ligadas e tudo. E essa é uma das limitações, né, que estão fazendo muito a favor disso. Porque você vai perdendo essa meio de noção de tempo, de quanto tempo tá rolando o romance deles e a traição e tudo mais, a partir dessa iluminação, que eu achei que era uma coisa muito interessante, assim, que foi feito. Uma questão de história que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, eu quero saber o que vocês acham. Vocês, em algum momento, pensaram que a Cecily, na verdade, só tava querendo se vingar da mulher que atropelou o Joaquim na hora de pegar o marido dela? Não, pior que não. Eu tive essa impressão de vez em quando que, tipo, será que ela só tá querendo se vingar da mulher? Porque me parecia muito plausível essa posição de querer se vingar dela. É plausível. É plausível. Você tirou meu homem, vou tirar o seu, né? E eu acho que no final das contas ela se vingou, né? Tanto que assim que o Joaquim se recupera um pouquinho, ela meio que, entre aspas, volta pra ele, né? O Mads Mikkelsen, coitado, o cara perde tudo, mano. O cara perdeu a mulher, perdeu a amante, perdeu o respeito da filha. O filho da puta perdeu tudo, maluco. Vai precisar arranjar um cavalo pro outro filho pra manter o respeito. Né? E tem aquela frase da Marie quando ela descobre a traição, né? Eu atropelei o cara, agora você vai fuder o que restou? Caralho, eu achei essa frase um absurdo, cara. Eu falei, que isso, velho? Mas essas imagens que o Gabriel falou, essas imagens de desejo, de pensamento, né? Que elas são projetadas diferentes, assim, eu acho que uma das coisas também que o filme faz que são excelentes. Que é incrível mesmo, assim. E muitas dessas imagens me lembram essas imagens antigas dos filmes do Griffin, até do Way Down East, que tem essa questão meio complicada, que ele vai usando diferentes tipos de imagem para representar tempos e tudo mais. E para mim, nesse filme acontece a mesma coisa, com essas imagens de pensamento e tudo mais, né? Esse caráter romântico delas e tudo. Uhum. Tem uma cena que eu fiquei de queixo caído e morri de inveja. Tem uma hora que a Cecily, né, logo depois do acidente, vai procurar o celular dela desesperadamente pra chamar a ambulância.
Não lembro se é a Cecília ou se é a esposa. Não, é a Maria que... É a esposa. Ela, tipo, alguém tem um celular, eu não trouxe o meu. Aí eu falei, nossa, que inveja, né? Como seria viver sem a presença da porra do celular o tempo inteiro, né? Falei, cara, realmente esse aqui são inícios dos anos 2000, mano. Como é que deve ser? Tipo, ninguém na rua tem um celular pra ajudar, velho. Olha que absurdo. Aí, como eu tô nessa vibe de querer me desligar do celular, eu falei, nossa, eu queria tanto viver nessa porra dessa época. Você sabe o título original desse filme? Qual é a tradução? Elsker dig for evigt. A tradução é Eu Te Amo Para Sempre. Por que eles mudaram para Open Heart? Eu também não entendi. E Open Heart também não tem nada a ver com corações livres, né? Não. Eu quando vi que era Open Heart, eu achei que ia ter operação de coração. Esse é o sacrifício do servo sagrado com operação cardíaca logo no início do filme pra te assustar assim de cara. Acho que talvez porque o filme tem uma questão meio das pessoas aprendendo a se amar, assim. Até que eu acho que uma das relações interessantes do filme é da enfermeira, né, com o Joaquim, assim. Sim. No final, realmente se torna de aproximação e tal. Então, talvez por isso. E tem uma coisa interessante que, assim, eles meio que desenvolvem uma história da enfermeira que não seria muito necessária, né? Porque ele conta, né? Não, eu fiquei sabendo. E aí ele vai começar a aterrorizar a enfermeira, contando da morte do filho, né? Isso daí não precisava, né? Não precisava dar esse grau de profundidade à personagem, né? Mas eu gostei, eu achei legal. Não, eu gostei também, é isso que eu tô falando, assim. Sim, realmente não era necessário isso, né? Não era necessário, assim, mas ela quis fazer, sabe? Pra dar personagens tridimensionais, né? Uma coisa que... Cara, eu dei 5 estrelas pra esse filme. Eu gostei muito dele, E, assim, o personagem do Mads, ele só se lasca, né, mano? Então, e esses filmes que normalmente as pessoas sofrem muito, mexem muito comigo, assim. Você fica emocionalmente drenado, mas ao mesmo tempo muito satisfeito, né? O personagem do Mads, ele não perdeu tudo. Esposa, filha, camisa, o cara perdeu tudo, mano. O cara ficou com nada. Só faltava sofrer do processo disciplinar por ter relacionamento com o esposo de paciente, aí perdeu o emprego também. Comedor de casada, velho. Uma coisa que eu achei legal também é que o filme faz uma própria manipulação das luzes, né? Que eles encontram aquelas luzes e compram ela, né? E ela faz parte do cenário, assim. Eu acho que isso foi uma coisa interessante. Da própria utilização das regras, né? Pois eu achei lindo. Que tem uma justificativa da dramaturgia. Eu achei muito bem filmado. Esse filme é muito bem filmado. O uso de iluminação e tal. E a falta de iluminação é uma coisa muito bonita, né? Definitivamente até o final do ano eu vou ter revisto. Achei muito bom mesmo. E é isso, né? É o único filme feito por uma mulher, algo desse tipo, né? Eu acho que pelo menos os do que eu vi. Dos principais, eu acho que sim. Dos principais, né? E vocês já tinham visto alguma outra coisa da Susan Bier antes desse filme? Eu acho que essa foi a única coisa que eu vi. Eu assisti só o Bird Box. Eu também só tinha visto Bird Box. Não, nem esse eu vi. E achei meio qualquer coisa, né? Não achei. Esse achei ruim. Gostei bem mais desse, né? Mas eu não vi muita coisa. Só vi esses dois dela. Achei um filmaço. Ela conseguiu ir pra Hollywood, né? Pelo visto. Conseguiu, Não, tem talento, porra. Ela parece que até pra dirigir ator, assim, é muito boa, cara. E o roteirista é o mesmo roteirista. A fotografia ficou a cargo de Morten Somborg, que fez alguns filmes com o Nicholas Winding Refn, né? Tanto o Bleeder quanto o Valhalla Rising. Do elenco, assim, qual é seu filme do Mads Mikkelsen favorito, Gabriel? Deixa eu pensar. Tem que vir de cabeça. Cara, eu acho que é o Druk, pô. Não tem como ser outro. O Druk, o Another Round, do Thomas Winterberg. Não tem como. Esse filme é sensacional. Pra mim, é um dos melhores filmes da década é o Druk do Winterberg. E você, Wilton? Eu acho que esse. Mas o que é meio impressionante, é um cara muito versátil, né? Tipo, ele fez vilão de Bond, ele tá no Star Wars, ele tá no Doutor Estranho, ele é o Grindelwald, ele tá no Indiana Jones, é um cara muito versátil, assim. Ele tá em várias coisas. Tem aquele A Caça, sim. Que é ótimo também, tem muita coisa. Ele só sofre também. Nesse daí, ele também sofre, né?
Só se fode. O cara se lascou todinho. Assim, a Paprika Steen, ela trabalhou no Festa de Família, no Idiota, no Dançando no Escuro, no Mifune. Não, ela no Dançando no Escuro é tipo a trabalhadora número 4, assim, é meio nesse nível. Sim. Mas nesse filme ela ganhou os prêmios Bodil e Robert, que são 2 prêmios dinamarqueses de melhor atriz coadjuvante. Putz, ela fez um filme que marcou muito minha infância, cara, que é o Mamãe Virei um Peixe. Vocês lembram desse filme, Mamãe Virei um Peixe? Ela é a mamãe, ela é um desenho, cara. Acabei de descobrir que esse filme é norueguês. Não vi. Não, é dinamarquês. Caraca, Mamãe Virei um Peixe. Caraca, muito tempo eu não pensava nesse filme. Nunca vi esse filme. Caraca, esse filme é muito bom, mano. Nossa senhora. Vocês têm que ver esse filme. Ela é a mamãe. Muito bom. Tá aqui naquele Help, I'm a Fish. Isso. Não, hoje em dia deve ser horrível, mas assim, na época que eu era criança era muito bom. E eu acho que uma das melhores coisas nesse filme também são a atuação das 2 atrizes principais. Sim. É realmente algo... O jeito que a Sonia Richter olha pro Joaquim é uma coisa muito especial, assim, do jeito que ela atua. É realmente bem incrível. Gosto demais de tudo nesse filme, não à toa que eu dei 5 estrelas. O melhor filme que eu vi em 2025 até hoje foi esse filme, com certeza. Agradeço a indicação, porque, minha nossa, eu não iria ver esse filme se não fosse esse podcast. É por isso que eu gosto de fazer essas coisas. Não tem mais alguma coisa? Eu não tenho mais nada pra falar. Também não. Não? Então, estamos satisfeitos? Sim. Sim, acho que sim. Então vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Wilton, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar pra gente? Death Note, de 2017, do Adam Wingard. Nossa, tá de sacanagem. Porra, eu botei o Lanterna Verde e o cara dobrou a aposta. Ele não me conhece, né, Thiago? Eu não vi, tá na minha watchlist há mais tempão, mas eu ainda não vi esse filme. Então você precisa ver. Assim, os filmes do Adam Wingard eu gostei, assim, que eu vi, né? Eu adoro tanto o The Guest quanto o You're Next, assim, então... Esses 2 são bem bons mesmo. E você, Gabriel? Eu vou manter minha indicação que eu fiz mais cedo do Kineta, do Yorgos Lanthimos, tá na MUBI, né? O primeiro trabalho ali do Lanthimos. Porque eu não tenho visto muita coisa de streaming, eu tenho tido muito pouco tempo com o meu atual trabalho, então tá muito difícil pra assistir qualquer coisa. Mas é um filme ali que gira em torno de 3 personagens ali, um policial, um fotógrafo e uma camareira de hotel. E aí eles se unem ali pra recriar umas cenas de homicídio. Essa premissa ali bem peculiar, pra dizer o mínimo, e é explorado ali nesse minimalismo do Dogma 95, nesse primeiro filme do Yorgos, e tá lá na MUBI. Indico todo mundo a ver. E você tem algum meio de contato, Gabriel? Pode seguir a gente lá no Instagram do Bolchecine e no Spotify, que também sempre ajuda. A gente fez um episódio recentemente sobre Ainda Estou Aqui, que deu uma bombada boa, tá dando uns números bem legais. Legal. Então, e lá eu fiz a minha previsão de Oscar, que a minha previsão de Oscar é que a gente vai ganhar melhor filme internacional, e é sobre. E você, Wilton? Você pode me seguir no meu Twitter e eu eventualmente vou escrever no Eventualmente, que é a minha Substack, que tá parada desde a última vez que eu vim aqui. E acho que são esses 2 lugares. Eu agradeço muito a participação do Wilton e do Gabriel. E, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo. Pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rouparia, eu sou o Thiago. Da Dinamarca, eu sou o Wilton César. De um cômodo na casa da minha mãe, aqui é Gabriel da Silva. E este foi o podcast.cego.